Do Senhor, glória a Deus, aleluia. Boa noite, família da ressurreição. Boa noite. A paz do Senhor a todos, amém? A igreja pode se sentar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um culto, mais um quinta na presença, mais um dia que o Senhor fez para mim e para você. E é um prazer estar recebendo você aqui hoje, nessa noite. Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Se tiver, só levanta a mão. Tem aqui, seja muito bem-vinda. Acredito que só ela. Deus te abençoe. Você é muito bem-vinda aqui na nossa casa, na nossa família. E a gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família. Seja muito bem-vinda aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro. Sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pomos e o tema da mensagem hoje, nessa noite, é Não desista hoje. Não desista hoje. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Depois vamos ler o versículo 21 a 26, tá? João, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, vai estar aqui na tela, na versão que a gente vai ler. Você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Curta essa mensagem, comenta, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas pela instrumentalidade do amor de Cristo e que vidas sejam resgatadas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que toda vez que tem uma mensagem nova, você seja notificado e abençoado. Não desista hoje. João, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda à noite tropeça, pois nele não há luz. O versículo 21 diz assim: E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Essas são as palavras da salvação e por elas a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, nessa noite, na Tua casa, porque tem tanta gente agora, Pai, lutando entre a vida e a morte, pessoas em leitos de UTI, Pai, e nós estamos aqui agraciados com a Tua misericórdia. Então nós somos gratos, Pai, nessa noite por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Mesmo em meio a dificuldades e tempestades, Pai, nós sabemos que o Senhor continua no controle da nossa vida, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo caia, derrube tudo por terra, Pai, que está tentando destruir, Pai, toda distração, tudo aquilo que está atordoando o nosso coração e a nossa mente, que caia por terra no nome de Jesus, Pai, e que cada pessoa aqui hoje, nessa noite, esteja livre
para ouvir a Tua voz e responder ao clamor do Teu Espírito Santo, Pai. Que nessa noite eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó Rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. O tema da mensagem hoje é: não desista hoje. Não desista hoje. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele tem um chamado para mim, para você, que vai muito além daquilo que a gente está vivendo hoje. Por mais que a sua vida hoje esteja uma vida razoavelmente boa, uma vida que você diga: pastor, minha vida é boa, mas não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para coisas maiores. Deus te criou para coisas extraordinárias. Deus te criou para as coisas grandes, porque Jesus falou e Ele disse: aquele que crê em mim fará o que eu faço e ainda fará coisas maiores. Será que você está conseguindo experimentar essas coisas maiores que Jesus está te convidando? Provavelmente não. O nosso grande problema é que nós chegamos em um momento da nossa vida que a gente chega num platô, que a gente vai se acostumando, a gente vai deixando com que a rotina vá controlando e assumindo o controle da nossa vida, e a gente vai achando que está normal. Você vai trabalhando, vai acordando, dormindo, cansaço, e você vai dizendo: eu acho que a vida é isso mesmo. Eu acho que a vida é justamente isso, é levantar, trabalhar, chegar em casa cansado, comer e dormir para trabalhar de novo. Mas o que a Bíblia nos afirma é que Jesus está nos chamando para coisas maiores, coisas que vão além do nosso entendimento. Mas para isso, nós precisamos deixar com que Deus comece a agir na nossa vida. Para isso, talvez você vai ter que abandonar essa sua vida normal, ordinária, ou a sua vida boa. O interessante é que Eliseu, que é um grande profeta do Antigo Testamento, e ele tinha uma missão de suceder o maior profeta que existia até aquele momento, Elias. Elias tinha feito grandes coisas, só que Eliseu tinha uma vida boa. A Bíblia fala que Eliseu estava arando a terra com 12 parelhas de boi. Então era um cara, para aquela época, bem de vida. Se a gente fosse trazer para hoje, o cara tinha 12 tratores. Então o cara era um comerciante, um agricultor, que provavelmente tinha um trabalho, uma vida muito ajustada. Mas só que ele poderia continuar vivendo a vida dele, morrer daquele jeito? Poderia. E não estaria nada errado. Mas só que Deus não criou ele para ser apenas aquilo. Assim como Deus não criou você para ser apenas isso que você é hoje. E não tem nada errado em você ser a dona de casa que você é, a professora, o cabeleireiro, o doutor, o advogado, o médico, o pedreiro. Não tem nenhum problema em você ser apenas isso. Mas o que eu e você tem que entender é que Deus tem coisas maiores para mim e para você. E Ele está chamando eu e você para experimentar e viver isso. Deus tem coisas maiores para essa igreja. E se a gente apenas ficar acostumado com esse ambiente aqui, a igreja poderia estar lotada hoje, gente. A igreja poderia estar sem nenhuma cadeira vazia. A igreja poderia estar cheia de pessoas em pé lá atrás. A igreja já poderia ser um espaço pequeno para a gente ter que ir para outros maiores. Mas nós se acostumamos com o ordinário, com o normal, com o bom, com o agradável. É agradável estar aqui. O ambiente é geladinho, refrigerado. O louvor é legal. As pessoas são legais, isso está muito bom. Mas Deus não chamou eu e você apenas para isso. Deus está nos chamando para coisas maiores, assim como Ele chamou Eliseu para coisas maiores e extraordinárias. E ele estava vivendo a sua vida normal, mas quando Elias chega, e a Bíblia fala que o chamado de Eliseu, por incrível que pareça, Elias não falou nada, apenas pegou sua capa e jogou em cima de Eliseu. E quando ele joga aquela capa, Eliseu entende: Deus tem um chamado maior para a minha vida, e eu preciso viver coisas maiores. E o cara foi tão ousado. Ele estava com o papel de
suceder o maior profeta que já existiu, mas ele diz: Deus, eu quero uma porção dobrada daquilo que Elias fez. Porque eu sei que o Senhor é Deus de coisas maiores, e se Elias for um grande homem, eu quero a porção dobrada do que ele teve. E o interessante é que, se você deseja viver essas coisas maiores, nós precisamos romper e queimar as pontes com o passado. O interessante é que Eliseu, quando ele recebe esse chamado, ele não apenas abandonou o que ele tinha. A Bíblia fala que ele pegou os bois, matou tudinho, assou, cozinhou, deu para o povo comer. Ele pegou todo o arado e tocou fogo. O que é que ele estava dizendo? Deus, a partir de agora, a minha vida com você vai ser tão extraordinária que eu não vou precisar de mais nada do passado. Eu não vou precisar de mais nada do passado, porque você entende que ele botou fogo em tudo, destruiu tudo, ou seja, ele só poderia dar certo a partir de agora, porque ele não podia recuar, ele não podia voltar, ele não tinha para onde voltar. E ele entrega a vida dele para Jesus, ele diz: a partir de agora é só com o Senhor, Deus. E ele passa 3 anos caminhando com aquele homem e começa a experimentar coisas maiores que Deus tinha para a vida dele. E talvez ele nunca iria experimentar se ele continuasse lá arando boi, arando a terra com boi. Assim como Pedro poderia continuar a sua vida sendo um extraordinário pescador de peixes. E principalmente depois da pesca milagrosa que Jesus providenciou para ele. Pedro poderia começar a empreender vendendo peixe, abrir um grande mercado, fazer alguma grande coisa e começar a ganhar muito dinheiro. Mas Jesus fala para ele: Pedro, vem me seguir porque eu vou te fazer pescador de homens. O que Jesus estava falando para Pedro é: Pedro, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho coisas maiores para você. E o nosso grande problema é que nós tentamos ou paramos, principalmente quando a dificuldade chega. Quando a dificuldade aparece na nossa vida, a gente começa a achar: eu vou desistir. É momento de parar. Não tem aquele memezinho, aquelas fotozinhas da internet que tem um cara minerando lá, chegando perto de um tesourão bem grandão. Falta só uma paredinha para ele romper e ele volta porque ele acha que não tem nada ali. E ele foi atrás do outro lado que o cara achou uma pedrinha só. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Quando surge a primeira dificuldade, a gente fala: eu não quero mais não. Quando surge o primeiro desafio da nossa fé cristã, quando a nossa fé ela é testada, nós paramos, nós desistimos, mas nós não podemos desistir. Por isso mesmo que Deus nos chamou aqui, para que você não desista hoje, para que você não pare hoje, por mais difícil, por mais dificuldades, por mais tempestades que tenham na sua vida, não desista hoje. Quem aqui já assistiu aquele filme de Dory, de Procurando Nemo, Dory? É muito massa aquele filmezinho. E ele traz muito ensinamento. O interessante é que aquela peixinha azul, que o nome dela é Dory, ela tem um problema de esquecimento. Ela esquece as coisas muito rápido. E ela enfrenta desafio, tempestade, dificuldade, perseguição. Mas ela tem um lema. Ela diz: continue a nadar. Ela ficava falando: continue a nadar, continue a nadar. Ela esquecia até quem ela era, mas ela falando: continue a nadar. Ela sabia: eita, chegou uma dificuldade, mas eu preciso continuar nadando. Eu preciso continuar avançando. E assim deve ser na nossa vida. Você precisa continuar a nadar. Você precisa continuar avançando, mesmo com tempestade, com dificuldade, com problema. Existe algo que nos ensinaram. E eu não sei quem foi que aprendeu isso lá atrás, mas quando você está passando perto de um cachorro, que você está com muito medo, o que é que as pessoas dizem para Joia? Não olha para ele, finge que está tudo bem e continua caminhando bem devagarzinho, bem tranquilo, e pior que dá certo. Ele fica latindo, olha para a gente, fica aquela coisa, mas a gente passa. E assim são as dificuldades. Nós precisamos
continuar caminhando. Nós não podemos parar nos primeiros desafios, nas primeiras dificuldades, porque Deus nos trouxe aqui para que você não desista hoje, amém? Amém. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, não desista hoje. Para outra pessoa do outro lado, não desista hoje. Deus te trouxe aqui justamente para você ouvir isso, porque Ele conhece seu coração. Ele sabe das dificuldades que você está enfrentando, está passando. Ele sabe dos desafios. E Ele sabe que você precisa não desistir hoje. Nós sempre falamos aqui na nossa igreja que o propósito de Deus na nossa vida, ele é sempre proporcional ao levante do inferno, aos desafios que vão surgir na sua vida. Então, se está se levantando muita dificuldade para você desistir, para você parar, é porque Deus está querendo muita coisa na sua vida. E o inferno, ele sabe disso. Ele sabe que se você assumir o seu papel de filho e filha amada de Deus, se você assumir o seu papel de servo, ele sabe o que é que vai acontecer, e é por isso que ele quer parar você. O inferno, ele não quer mais chegar para matar você, ele quer distrair você. É muito mais fácil distrair do que perseguir a pessoa. É muito mais fácil colocar distrações, colocar mais trabalho, colocar mais coisa para você fazer, para você começar a achar, tá tudo certo, tá normal. Eu estou indo para o culto na quinta-feira, eu estou indo no domingo de vez em quando, então tá tudo normal. Porque o inferno, ao invés de perseguir você, ele vai querer distrair você. Você não pode parar. Eu sempre falo que quando Deus queria fazer algo grande lá no Antigo Testamento, quando Moisés nasce, e Moisés seria o libertador do povo que estava escravo e cativo no Egito, o que é que o faraó faz? Manda matar todas as crianças. Você percebe que o inferno se levanta de maneira muito feroz quando ele sabe que algo vai acontecer? Foi assim com Moisés. Foi assim com Jesus. Quando Jesus nasce o nosso libertador. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Porque o inferno sempre vai tentar parar a nossa vida. Mas o que é que Deus fala em Jeremias 29:11? Jeremias 29:11, Deus diz assim, porque eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não planos de destruição, planos de te dar um futuro e uma esperança. Deus, ele libera essa palavra para o seu povo no momento de maior dificuldade, de maior tempestade que aquele povo estava enfrentando, mas Deus está dizendo, olha, vocês estão vivendo como escravos, vocês estão cativos, vocês estão sofrendo, mas os planos que eu tenho para você, sou eu é que sei. E não é para te destruir, mas é para te dar um futuro e uma esperança. São planos de paz o que eu tenho para você. Por mais difícil que seja, algumas coisas que a gente está enfrentando, entenda, elas são para nos preparar para os próximos desafios que Deus quer nos levar. Então, pare de olhar para a dificuldade como algo que quer destruir você e olhe para a dificuldade como algo que quer preparar você. Quanto maior for o seu gigante, maior será o seu amadurecimento e crescimento. Deus tem algo grande para mim e para você. Deus está nos chamando para coisas maiores, mas nós não podemos parar diante dos desafios, das tempestades. Uma coisa interessante que nós precisamos entender que a dificuldade é para nos amadurecer. Eu sempre lembro das crianças tomando injeção. É algo muito doloroso. Não sei se você já levou uma criança para tomar injeção, mas dói no nosso coração, principalmente quando elas são miudinhas, teste do pezinho, bebezinho ainda, vai fazer aquele teste do pezinho, misericórdia, aquilo é horrível, tomar uma injeção. E o problema é que as crianças, ela confia no pai e na mãe. As crianças, o porto seguro dela é o pai e a mãe. Mas quando chega no momento da injeção, que você ou segura ela, ou você dá ela para alguém segurar, e ela começa a espernear, a gritar, a ficar desesperada, aquela agulha começa a entrar, você começa a olhar para ela e morrer junto ao mesmo tempo. Mas por que você deixa ela tomar aquela injeção? Porque você sabe que é para o bem dela.
Ela não está entendendo. Ela não tem a consciência de que aquilo é um mal que é necessário. É um mal que ela precisa passar para evitar que ela passe por tempestades maiores. Porque se você não der uma vacina nela quando criança, ela pode adquirir alguma doença e provavelmente morrer. Mas ela não entende. Mas eu e você, nós entendemos que aquele mal é necessário. E assim é Deus comigo e com você. E talvez você está olhando para Deus, chorando no seu quarto, esperneando e gritando: Deus, por que isso está acontecendo? Ou por que nada está acontecendo? Ou por que nada dá certo? Porque tudo que eu tento fazer dá errado. E você está chorando, está esperneando, Deus está falando: calma, é necessário. Você não consegue entender agora, mas eu sei que esse mal é um mal necessário que está te amadurecendo para aquilo que eu quero fazer na sua vida lá na frente. Porque nós precisamos entender que o silêncio de Deus na nossa vida não é ausência de resposta. O silêncio de Deus é necessário a gente passar por ele. Imagina para aquelas duas mulheres, Marta e Maria. Ela manda falar para Jesus que aquele que você ama está doente. E Jesus não fala nada. Jesus não dá nenhuma resposta para elas. O silêncio de Jesus, a ausência de Jesus, foi a resposta dele para elas. Imagina como foi doloroso para aquelas duas. Mas o silêncio, ele é necessário para que a gente dependa de Deus e confie em Deus. O silêncio é uma resposta de Deus. E o nosso problema é que eu e você, nós não sabemos esperar. Você quer começar a orar hoje e você já quer a resposta amanhã. Porque a gente está acostumado com tudo muito rápido. E a gente começa a orar hoje e já quer uma resposta amanhã. Deus, será que esse relacionamento é de Deus para mim? E aí não vem resposta e você já entrou no relacionamento. Deus não falou nada. Ou você fala assim: Deus, se não for para eu entrar nesse emprego, se não for para eu entrar nesse relacionamento, faz com que Pombos dê um terremoto amanhã. Aí não acontece um terremoto, você diz: resposta de Deus, orei pedindo um terremoto e não veio. Por que você não pede ao contrário? Deus, se for para eu começar, se for para eu ir, dá um terremoto em Pombos, que eu vou entender. Mas a gente quer uma resposta imediata, a gente quer uma resposta rápida. E nós precisamos entender que as portas que Deus fecha, não necessariamente elas são negativas. As pessoas que Deus tirou da sua vida, as oportunidades de empregos que não aconteceram, os ambientes que você não foi inserido, não é uma resposta negativa de Deus. E você precisa parar de entender que as portas que você rompeu, que você abriu com a sua própria força, é algo positivo, porque nem sempre é. Aquilo que você está vivenciando hoje talvez não é o que Deus queria para você, mas por a sua falta de paciência, você está vivendo isso. Nós precisamos esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus, porque aquelas mulheres estavam desesperadas, porque a gente já falou aqui do contexto de como era uma mulher no Antigo Testamento naquela época. Aquelas duas mulheres, Marta e Maria, provavelmente ela não tinha mais o pai nem a mãe dela. Elas dependiam do irmão dela. A mulher era dependente do seu irmão, do seu marido. E como elas não eram casadas, elas dependiam de Lázaro. Dependiam dele. E a esperança delas estava morrendo naquele dia. Porque Jesus não respondeu. Porque Jesus não agiu. Como é que você acha que estava o coração daquelas mulheres para desistir de tudo? E é por isso que Deus está dizendo para mim e para você, por mais que esteja sendo difícil, não desista, não desista, continue sendo fiel ao seu propósito, continue sendo fiel àquilo que Jesus mandou você fazer. Tem muita coisa que não faz sentido, mas nós precisamos apenas obedecer. Assim como não fazia sentido Jesus voltar para aquela cidade de Betânia, porque os discípulos falam: mestre, naquele lugar o povo queria te matar e o Senhor vai voltar para lá, para aquele ambiente. E Jesus diz: olha, quem anda de dia nunca vai tropeçar. Quem anda fazendo o que é correto,
quem anda fazendo o que a Bíblia manda fazer, por mais dificuldade que você enfrente, você não vai tropeçar. Mas a Bíblia fala: aquele que anda de noite nas trevas pode até dar certo momentaneamente, mas vai tropeçar, porque anda nas trevas. Então, entenda, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não adianta você tentar esconder alguma coisa ou andar fazendo coisas erradas e achando que vai dar certo, porque não vai. Nós precisamos andar na luz, por mais difícil que seja. O silêncio de Deus não significa que Ele te esqueceu, nem que Ele te abandonou. Pelo contrário, significa que Ele está preparando você para o momento certo. Ele está cuidando do seu coração. E aquela mulher, ela chega para Jesus e abre o coração dela. Ela fala: Senhor, mestre, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E o que a gente precisa entender é que você precisa abrir o seu coração para Jesus, não tem problema nenhum. Está doendo, está com medo, está triste, está chorando, está com depressão, está com tudo. Abre o coração para o mestre. Abre o coração para Ele, não tem problema. Porque assim como Ele disse para Marta, Ele disse: Marta, eu sou o Deus do impossível. Aquele que morra em mim viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Abre o coração para Ele. Deus quer trazer você nessa noite para restaurar os seus sonhos. Ele quer tirar todo o medo que você tem enfrentado na sua vida, porque Ele não esqueceu de você. Pare de olhar para a dor, pare de olhar para a morte e comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para a vida, comece a olhar para Ele. Para de focar no problema. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eu levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que nós precisamos entender. Era costume naquela época, as pessoas no alto do monte faziam as imagens de deuses, faziam as esculturas, para quando as pessoas estivessem passando pela cidade e olhassem, vissem que naquela cidade existia um Deus que estava cuidando daquilo tudo. Mas o salmista fala: olha, eu elevo meus olhos para o monte, mas eu sei que meu socorro não vem daquela estátua, não vem daquilo ali, não vem daquilo que eu estou enfrentando. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Meu socorro vem dele. E o que Deus está fazendo hoje, Ele está te ensinando a confiar e a depender dele. Deus, Ele não vai te livrar da dificuldade, mas Ele vai te proteger na tempestade. É interessante que Deus, Ele não nos livra de passar pela dificuldade, mas na dificuldade Ele vai estar lá cuidando de mim e de você. Ele não deixa a gente passar sozinho. Ele não deixa que nada aconteça sem antes Ele nos ajudar. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele poderia livrar os três da fornalha de fogo? Poderia, mas Ele não livrou. Mas Ele protegeu eles na fornalha. Ele poderia ter protegido e ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Ele não livrou. Daniel teve que ir para a cova, mas na cova Ele protegeu Daniel. E é isso que está acontecendo na sua vida. Deus poderia ter te livrado dessa tempestade, dessa dificuldade, desse problema, poderia. Mas Ele permitiu que isso acontecesse, porque nesse problema Ele está protegendo você. Ele está ensinando a você a confiar, a depender dEle. Deus te trouxe aqui hoje para que você saiba. Isaías 40, versículo 29 a 31. Deus te trouxe para você entender que Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que Deus faz. Deus, Ele está cuidando de mim, de você, para que você não desista hoje. Você não pode deixar, irmão, que os problemas parem a nossa vida. Você não pode deixar que as dificuldades parem aquilo que Deus quer fazer.
aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, na sua família, nessa igreja. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que a gente está vivenciando hoje, porque Deus está nos chamando para coisas maiores. Nós não podemos olhar para a dificuldade e pensar que é para eu e você desistir. Gente, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Quando Jesus chega, já fazia 4 dias. Mas o importante é que Jesus, ele já estava vendo o milagre que iria acontecer. Jesus, ele já enxergava o milagre antes de acontecer, porque ele diz assim: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouviste. Gente, a pedra ainda estava lá, Lázaro estava lá dentro, mas Jesus já estava agradecendo ao Pai, porque Deus sempre ouvia ele. Porque Deus e ele sempre tinham um relacionamento de intimidade e de comunhão. Fé é isso, irmão. Fé é acreditar mesmo sem enxergar. Fé é crer mesmo antes de acontecer. Porque você ter fé depois que aconteceu não é fé, é lógica. Você está vendo? Fé é acreditar enquanto ainda nada aconteceu, enquanto ninguém está vendo. Fé é acreditar que essa igreja ela vai estar cheia de gente aqui, gente. Eu creio nisso. Eu creio que todas essas cadeiras vão estar cheias, gente em pé. Eu creio que logo, logo isso vai ficar pequeno para a gente, a gente vai precisar ir para outro lugar. Porque nós cremos que Jesus, ele nos chamou para coisas maiores. Não foi apenas para isso. Porque ele falou, se você crê em mim, vai fazer o que eu faço e coisas maiores que essa. E nós acreditamos, porque Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Pare de olhar com os seus olhos para a situação e comece a enxergar com os olhos de Deus. Comece a enxergar o milagre de Deus que Jesus já disponibilizou para você. Talvez, sabe o que está faltando para você enxergar o seu milagre? O que está faltando é você tirar a sua pedra. A Bíblia fala que Jesus, depois de mandar que Lázaro se ressuscitasse, ele mandou que o povo fosse lá e removesse a pedra. Porque o milagre já tinha acontecido, mas ninguém estava vendo. Por quê? Porque existia uma pedra lá na frente. E aquilo que é nosso dever fazer, Deus não vai fazer. Jesus poderia rolar a pedra apenas com uma palavra, mas ele manda que os homens fossem lá e rolassem a pedra. E o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é que você precisa rolar a sua pedra. Se você quer viver coisas maiores, você precisa rolar a sua pedra. Você precisa abandonar, queimar as carroças, abandonar o passado, abandonar aquilo que te prende, sair de ambientes, confiar mais em Deus. O milagre de Deus já está disponível, mas você precisa fazer a sua parte. Mas pastor, eu desanimei. Não tem problema, volta a buscar intimidade, volta a buscar comunhão. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Se desanimou, volta para o primeiro amor. Volta a fazer aquilo que Deus está chamando. Se errou, se arrepende. Está sem esperança, tenha fé, confie. Mas Deus está nos chamando para fazer coisas maiores. Então, não desista hoje. Não desista hoje. Salmos 25:3. Salmos 25:3 diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Aquele que confia no Senhor, que faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza, não vai se decepcionar. Se você confiar no Senhor, se você entender que Ele tem coisas maiores para você, que Ele está te chamando para coisas maiores, gente. Ele não quer apenas isso, e não tem nada errado se você escolher continuar assim, mas Ele tem algo maior para você. Ele tem coisas maiores para a sua família. Ele tem planos maiores e melhores do que o seu. Mas você não pode desistir. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Parece que está acabando. O louvor pode vir. Jeremias 17, versículos 7 e 8 para a gente finalizar. Jeremias 17.
versículos 7 e 8. Diz assim: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Versículo 8 diz: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca e nunca deixará de dar o seu fruto. O que o versículo está dizendo é que bendito é aquele que confia no Senhor. A Bíblia está falando e afirmando que vai chegar o período da seca, vai chegar o período da dificuldade, vai chegar o tempo da tempestade, mas aquele que confia no Senhor, ele não vai deixar de dar os frutos, ele não vai ficar com as folhas secas, porque a força dele e a confiança dele está no Senhor, amém? Então Deus te trouxe aqui, irmão e irmã, para você não desistir hoje. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para que você entenda que existem coisas maiores para a sua vida, que existem coisas maiores para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Você não foi criado por um engano, você não foi criado por acaso. Deus não errou quando criou você. Por mais que você tenha sido rejeitada, abandonada quando criança, por mais que você tenha sido abusada por pessoas que deveriam cuidar de você, Deus, Ele continua cuidando de você. Pode apagar a luz? Queria que você fechasse os olhos, começasse a refletir um pouco no seu momento aí, que você começasse a falar com Deus aí no seu lugar, porque Deus, Ele está nos chamando para esse ambiente, para esse lugar de comunhão, esse lugar de entendimento, esse lugar de propósito ao qual Ele quer nos levar a viver